Olá, graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Palavra de Deus, onde todos os dias nós temos uma palavra de Deus para o teu coração. Com certeza, queridos, todos nós desejamos e queremos uma palavra de Deus todo dia para a nossa vida. E aqui nós vamos ter isso, essa palavra de Deus que nos traz ânimo, nos traz direção, que nos traz fortalecimento, que às vezes vai trazer exortação, outros vai trazer uma palavra de refrigério, mas todos nós precisamos de palavra de Deus. E quando nós falamos da palavra de Deus, simplesmente nós sabemos que nós queremos ouvir coisas boas, assim como nós ouvimos dos nossos pais, mas assim também como dos nossos pais, nós não ouvimos somente coisas boas. Ouvimos muitas vezes aquele puxãozinho de orelha. Não é assim? A palavra de Deus é assim nas nossas vidas, mas a Bíblia também fala que Deus ama aquele que corrige. Ou seja, se Deus está te corrigindo é porque Ele te ama. O tema da nossa mensagem hoje é Deus fortalece o cansado. Você está cansado? Talvez esteja cansado hoje, sabadão, 26 de agosto, talvez você esteja cansado da semana inteira, dormiu até um pouco mais tarde, descansou um pouco mais, mas muitas vezes o seu cansaço não é o cansaço por causa do trabalho, não é o cansaço muitas vezes por causa de você estar cuidando da casa, administrando toda a casa. Talvez o seu cansaço seja um cansaço mais emocional, pelas situações que passam pelo dia a dia. Muitas vezes o seu cansaço, ele é mais da mente, um cansaço mental, porque com o que você trabalha exige mais uma linha de raciocínio. Ou simplesmente porque você se encontra emocionalmente numa situação que está trazendo esse esgotamento sobre a tua vida. Seja qual for o cansaço que você esteja passando, saiba que Deus hoje tem uma palavra para você, uma palavra onde você simplesmente pode ser fortalecido nesse momento através dessa mensagem. O livro de Isaías, capítulo 40, verso 28 a 31, vai nos trazer essa palavra de fortalecimento para o dia de hoje, que ela diz assim: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esse texto é fantástico para que a gente possa meditar sobre esse tipo de fortalecimento que Deus traz àquele tipo de pessoa que se encontra cansado. Primeiro o texto ele começa exaltando a Deus, falando: olha, esse que te fortalece não é qualquer um. Não é qualquer um. Esse Deus que te fortalece é o Criador do céu e da terra. Ele não se cansa. Ele não fica exausto. Não é qualquer Deus, não é qualquer um que os homens deram o nome de Deus. Não, não é. Esse Deus é o único Deus verdadeiro, é o Deus que criou todas as coisas, é um Deus eterno e um Deus que conhece todas as coisas e sonda
todas as coisas. Esse é o Deus que olha para você e vê que você muitas vezes está cansado, desanimado, sem forças, muitas vezes abatido, triste, depressivo, ansioso. Quando a Bíblia fala sem forças, perceba, uma pessoa depressiva quase não tem forças. O desejo dentro dela é até querer se erguer, se levantar, mas a depressão, ela é como se fosse uma força contrária que te puxa para baixo. A depressão ou a ansiedade, a depressão te puxa para baixo. A depressão faz com que você não consiga sossegar o teu corpo, e o teu corpo começa a tremer, algo dentro de você que começa a tremer, que não permite que você tenha forças para suportar aquele nível de pensamento do que será amanhã. Então a Bíblia está nos aconselhando ao quê? A esperar no Senhor, mas essa palavra esperar aqui, ela não é uma palavra qualquer. A tradução para essa palavra, esperar, é esperar com expectativa. É gerar uma expectativa de que aquele que você está clamando está vindo ao teu encontro para te fortalecer, para poder te dar ânimo, para poder te gerar vigor. Essa palavra, esperar, não é apenas só ficar esperando para ver se algo vai acontecer. Não. Ou talvez esperar sem uma esperança. É uma esperar com expectativa, mas uma expectativa tão certa de que Deus, que é Pai, olha para você e fala: claro que eu vou. Claro que eu estou vendo você cansado, abatido, desanimado, depressivo, ansioso. Claro que eu vou a teu favor, meu filho. E claro que eu vou te fortalecer. Claro que eu vou te encher de vigor e te dar forças de novo. Claro que eu vou tomar você pela mão. Claro que eu vou te segurar com a minha mão direita forte. E vou te fortalecer. Quando nós vamos olhar para a palavra de Deus, amados, lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, nós vamos ver Elias se sentindo assim. Leia lá, capítulo 19 de 1 Reis. Elias talvez estivesse vivendo o melhor momento dele do ministério. Ele tinha acabado de derrotar 450 profetas de Baal. Ele não só venceu, como matou, executou 450 profetas de Baal e mais 400 de Aserá. Mas a Bíblia conta que depois disso, ele entrou num momento de medo. A Bíblia mostra que ele entrou num estágio da vida dele, onde ele chegou a orar a Deus pedindo a morte. Se isso não é uma depressão, não é uma ansiedade, não é um desânimo, não é um abatimento, queridos, eu não sei o que é. O Elias, ele demonstra ser pessoa humana, embora profeta, homem usadíssimo por Deus, mas seres humanos, como eu e você, que pode estar propenso a esse abatimento, a esse desgaste, esse cansaço a qualquer momento. E quando ele ora e Deus vê que ele orou pedindo a morte, Deus, ele entra ali com uma medicação espiritual. Porque ele se recolheu, queridos. Deus envia ali um anjo para ele, envia a ele comida, envia para ele comida, água, e simplesmente ele volta a andar, ele volta simplesmente a ter forças de novo, e com esse alimento fortalecido, olha que alimento, para você ter uma ideia, que não era um pão qualquer,
Era uma comida, queridos, que fez com que Elias andasse 40 dias. 40 dias. Capítulo 19 de 1 Reis, verso 8, fala sobre isso. Depois ele chegou ali em Horebe, entrou numa caverna, passou a noite, e Deus continuou tratando ele, mostrando para ele o motivo pelo qual ele relatou ter depressão. Ele relatou para Deus por qual motivo ele estava depressivo, desanimado, abatido. E o motivo dele era que ele achava, a visão dele, a visão humana dele era: Senhor, só sobrou eu de profeta. Só sobrou eu. Sabe o que significa? Que muitas vezes a nossa visão, ela traz ali um entendimento, um discernimento errado para nós e nos leva a um estágio de cansaço muito grande. O que Deus fez quando Deus começou a tratar? O que Deus fez quando Elias começou a declarar pelo qual motivo ele se encontrava naquele estágio? Deus simplesmente começa a corrigir terapeuticamente a forma de Elias ver. Ele simplesmente falou para Elias: Elias, querido, meu filho amado, não desanime, porque você não está sozinho, ainda tem mais 7.000 profetas que não se dobraram a Jezabel, não se dobraram a Baal. Ainda tem 7.000, Elias. Não fica assim, não. Você não está sozinho. E para você saber que você não está sozinho, eu estou aqui agora pedindo a você que você vá ao encontro de Eliseu, filho de Safate, e lá eu vou consagrar também Eliseu. E ali começa a saga de Eliseu andando junto com Elias. Deus traz para ele ali um auxiliar, um ajudante, que mais tarde veio substituir Elias. Ou seja, Deus começou a tratar a vida de Elias com alimento, entendendo qual era a visão de Elias, corrigindo a visão de Elias, e depois falando: você tem que andar com alguém que te ajude. Esse é o tipo de fortalecimento que Deus trouxe a Elias. A forma de fortalecimento, de vigor que Deus vai trazer na sua vida, talvez seja diferente. Mas a certeza é que Deus está olhando o seu cansaço e Deus está trazendo vigor para você. Amém? Fica com essa palavra para você. Guarda essa palavra no teu coração, tá bom? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, através dessa palavra, Pai, eu coloco todos aqueles que se encontram cansados, abatidos, depressivos, ansiosos, com todo e qualquer tipo de cansaço físico ou emocional, ou até mesmo um desânimo espiritual. Que o Senhor venha trazer fortalecimento, vigor, dá a ele forças, Pai, para que eles possam voar como águias, voar alto como águias, que eles possam correr e não ficar exaustos, que eles possam andar e não se cansar, assim como aquele alimento que o Senhor deu para Elias. Elias andou 40 dias, dá um alimento aos teus filhos espiritual, Pai, aonde eles possam se reavivar, fortalecer, ter vigor a continuar na caminhada do seu dia a dia. E que tudo, Pai, seja para a honra e para a glória do teu santo e poderoso nome. Amém e graças a Deus. Um grande abraço, que o Senhor Jesus te abençoe. Tchau, tchau.